Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o professor Renê e hoje, na aula de hoje, nós vamos começar os estudos sobre citologia. Se você está curioso para saber o que é a citologia, o que ela estuda, eu já peço para você, clica no gostei, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos, porque esse conteúdo da aula de hoje com certeza pode cair na sua prova do Enem, na sua prova de vestibular ou qualquer outra prova que você vá fazer que tenha biologia. Então se liga e vamos para a nossa videoaula. Então, galera, vamos para a nossa videoaula de hoje. Nós vamos estudar sobre a citologia. Mas, professor, o que seria a citologia? Pessoal, cito vem de célula, logia, estudo. Nós vamos, a partir dessa videoaula, iniciar os nossos estudos sobre o estudo da célula. Professor, o que seria essa célula? A gente vai ver no slide a seguir. Mas basicamente a citologia ela vai estudar toda a estrutura da célula, o seu metabolismo, a sua estrutura, como ela funciona, tudo o que estiver relacionado à célula, a citologia vai estudar. Nessa imagem aqui ao lado eu coloquei para representar uma célula animal. Então vamos entender o que é uma célula. Vamos lá. O que é a célula, professor? A célula é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Ou seja, de uma forma mais simples, a célula, pessoal, é a unidade básica da vida. É a partir da célula que se formam os seres vivos. Quando a gente nem existia, quando a gente passou a existir, a partir de que momento? Quando a célula espermatozoide se uniu com a célula óvulo para formar o zigoto, e esse zigoto foi se multiplicando em várias outras células até formar essa pessoa que está assistindo essa videoaula e essa também que está falando aqui para você. Então lembre-se, toda vez que lhe perguntarem o que é uma célula, você vai dizer, é a unidade básica da vida, é a unidade funcional e estrutural dos seres vivos. Como assim, professor? Existem, pessoal, vamos citar o exemplo de nós seres humanos, vários tipos de células. Nós temos as células musculares responsáveis pela nossa contração muscular. Nós temos as células nervosas responsáveis pela condução dos impulsos nervosos. Nós temos as células endócrinas responsáveis pela excreção de substâncias, certo? Nós temos as nossas células de defesas, que são responsáveis por nos proteger contra patógenos. Nós temos as nossas células sanguíneas, responsáveis tanto pelo transporte de nutrientes, como também transporte de outras substâncias responsáveis para que a gente consiga sobreviver. Então, pessoal, eu quero que você fixe. Célula é a unidade básica e estrutural funcional dos seres vivos, beleza? E existem vários tipos de célula que a gente vai estudar ao longo das próximas videoaulas. Então vamos lá. As células podem ser divididas em dois tipos. Nós temos, pessoal, as células procariontes e as células eucariontes. Qual é a diferença, professor? Pessoal, as células procariontes, observe nessa imagem, certo? Representado pelas bactérias. As células procariontes, pessoal, são representadas pelas bactérias, os pertencentes ao reino Monera, beleza? As bactérias, pessoal, são seres bem simples, representantes do grupo dos procariontes, em que a gente vai já fazer uma comparação entre uma célula procarionte e uma célula eucarionte. As células eucariontes, pessoal, são representadas pela célula animal e a célula vegetal. Nas células eucariontes, pessoal, vai englobar muitos seres vivos, os fungos, as algas, os animais, as plantas, os protozoários, todos esses seres vivos vão possuir células eucariontes. Mas, professor, afinal, qual é a diferença entre uma célula procarionte e uma célula eucarionte? Eu sei que a célula procarionte ela é mais simples, que eu já subentendo isso olhando para a imagem, do que a célula eucarionte, que ela parece ser bem mais complexa e composta. Vamos acompanhar desse slide. Célula procarionte e célula eucarionte. Esse é uma tabela para a gente fazer o comparativo e as diferenças existentes entre esses dois tipos de célula. E a gente vai acompanhar também nessa imagem logo abaixo. Na célula procarionte, pessoal, há a ausência de um núcleo definido, sem carioteca. Já na célula eucarionte, há a presença de núcleo definido, a presença da carioteca. Observe nessa imagem, célula eucarionte, célula procarionte. Observe que o material genético, certo? Por exemplo, dessa bactéria, que é uma célula procarionte, o DNA, ele está em contato com o citoplasma. Ele não tem uma região definida, certo? Nessa célula, em que ele fica guardadinho. Já quando a gente olha aqui na célula eucarionte, você pode observar que existe uma estrutura que vai revestir o material genético que fica no
núcleo. Então, a primeira e a principal diferença existente entre uma célula procarionte e uma célula eucarionte é que a célula eucarionte ela vai ter uma membrana que vai revestir, certo, o material genético que vai formar o núcleo. Esse material genético na célula eucarionte, ele não está em contato com o citoplasma, certo? O citoplasma é o local da célula onde acontecem vários processos metabólicos dessa célula. Já a célula procarionte, ela não tem essa carioteca. O seu material genético, também chamado de nucleóide, ele está em contato com o citoplasma da célula, ele está disperso no citoplasma. Basta você observar. DNA disperso no citoplasma, DNA na célula eucarionte dentro do núcleo revestido pela carioteca. Essa daqui, pessoal, essa é a carioteca, beleza? Outra diferença, pessoal, na célula procarionte para eucarionte, aqui na célula procarionte, há ausência do citoesqueleto, enquanto na eucarionte existe esse citoesqueleto. Professor, o que é citoesqueleto? De uma forma para que você entenda, cito vem de célula, esqueleto, esqueleto. É como se fosse o esqueleto da célula, que é formado por microtúbulos e microfilamentos, por exemplo. Então, esse esqueleto na célula procarionte ela vai estar ausente, esse citoesqueleto ele não existe. Já na célula eucarionte, esse citoesqueleto vai estar presente. Outra diferença, a ausência de organelas membranosas na célula procarionte. Porém, nas células eucariontes, ela vai apresentar organelas membranosas, que é o exemplo do retículo endoplasmático e do complexo de Golgi. Professor, o que é isso que você está falando? Eu estou vendo aqui nessa imagem ribossomos, retículo endoplasmático, mitocôndrio, lisossomo. O que é cada uma dessas coisas? Essas organelas, pessoal, que constituem a célula, cada uma dessas estruturas que vocês acompanham nessa imagem, elas têm funções definidas e determinadas dentro de cada célula. A gente vai ver nas aulas seguintes, beleza? Então é importantíssimo que você não perda as próximas aulas. Mas eu quero que você entenda que a célula procarionte ela vai ser uma célula bem simples. Ela não vai ter tantas organelas. A única organela presente nas células procariontes vão ser os ribossomos. Vão ser células que não vão ter a carioteca, que é a membrana que forma o núcleo, certo? Presente nas células eucariontes. Ela também não vai possuir citoesqueleto, beleza? Ah, professor, são só essas diferenças? Não, existem outras, mas essas são as principais. E o exemplo de célula procarionte são as bactérias e o exemplo das células eucariontes, animais e vegetais. Então vamos lá. Aqui é só para simplificar e você observar melhor, célula procarionte, célula eucarionte. Observe que a célula eucarionte, pessoal, ela é bem mais complexa, ela é bem maior na maioria dos casos, certo? A célula eucarionte ela é bem maior do que uma célula procarionte. Ela é bem mais complexa, possui mais estruturas, consequentemente, ela vai possuir mais funções. E nós temos aqui uma célula procarionte. Não se preocupe, pessoal, que cada estruturinha dessa aqui, pilos, ribossomo, cápsula e também aqui todas essas estruturas na célula eucarionte, a gente vai abordar nas próximas videoaulas para você ficar por dentro de todo o conteúdo, beleza? Agora, pessoal, para finalizar nossa aula, nós vamos conhecer as principais partes de uma célula eucarionte, beleza? Ah, professor, e das células procariontes? A gente vai abordar em outra aula. Não que a célula procarionte ela não possua essas mesmas partes, certo? Mas, como foco, eu quero que você observe aqui na célula eucarionte, beleza? As principais partes de uma célula eucarionte, pessoal, são a membrana celular, o citoplasma e o núcleo. Qual é a função de cada uma delas, professor? A gente vai ver na próxima videoaula já a função da membrana celular. Eu vou aprofundar depois sobre o citoplasma e o núcleo. Mas, basicamente, para você já ir entendendo e absorvendo esse conteúdo, a membrana celular, pessoal, ela vai controlar tudo que entra e tudo que sai da célula. O citoplasma vai ser a região onde vai acontecer a maior parte dos processos metabólicos da célula e o núcleo é nele que contém o material genético. É a partir dele que a célula funciona. O núcleo manda a informação que vai ser executado dentro dessa célula. Beleza? É onde está o DNA. E aqui nós temos a representação. Membrana celular, que vai revestir a célula, é uma membrana. O citoplasma, essa região, e o núcleo, que está na parte central da célula. Beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e não esquece que na próxima videoaula a gente vai aprofundar e falar mais sobre o estudo da célula, a citologia. Beleza? Então, a gente se vê na próxima. Valeu!